Olá, seja muito bem-vindo ao canal da editora Letraria. Meu nome é Fernanda, sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e no vídeo de hoje vou te explicar a diferença entre as expressões no qual e do qual. Para começar, é importante você saber que o no ele é a contração da preposição em com o artigo definido o. Do mesmo jeito que eu tenho na, nos ou nas como junções, contrações da preposição em com os respectivos artigos. E a mesma coisa vai acontecer no do. Quando a gente pensa em do, significa que existe uma junção da preposição de com o artigo o. Do mesmo jeito que ocorre em da, em das e em dos. Então, por que eu quis fazer essa introdução? Porque é importante que você entenda a lógica por trás das regras gramaticais. Porque é isso que vai te dar autonomia para tomar as decisões e para saber colocar as suas dúvidas. Então, nem sempre você vai encontrar a resposta para a sua dúvida exatamente da maneira como você está querendo escrever. Mas se você entende a lógica das regras gramaticais, você consegue resolver esses problemas. Então, eu coloquei aqui duas frases bem simples para a gente pensar em qual expressão ficaria mais adequada. Vamos lá? No primeiro caso, a gente tem Bechara é o autor, tararã, me baseei. Bom, nesse caso, a gente sabe também que o qual é um pronome relativo que está fazendo referência a um substantivo. Então, primeiro eu vou separar aqui a oração. Bechara é o autor. Eu sei que essa é a oração primeira por causa do verbo é. E aqui, quando eu digo me baseei, eu estou fazendo referência a autor. Então, é um substantivo masculino. Então, eu já sei que eu vou usar aqui o qual. Agora, como que eu sei se eu vou usar o no ou o do? Ou seja, se eu vou usar as preposições em ou de? É só eu olhar aqui para o verbo. O verbo, nesse caso, é baseei, que está usado com o me baseei. Então, eu vou fazer aquela pergunta clássica para o verbo. Quem se baseia em alguma coisa. Então, eu já identifiquei a necessidade da preposição em. Essa necessidade da preposição exigida pelo verbo se chama regência verbal. E você pode decorar as regências de acordo com o uso, ou em caso de dúvida você pode consultar um dicionário que ele vai te dar a regência do verbo. Então aqui eu sei que eu tenho que usar o em e o o, então eu vou fazer a contração e vai ficar no. Bechara é o autor no qual me baseei. Uma outra forma de eu pensar nessa lógica seria invertendo a frase, ficando só com essa oração. Eu me baseei, tararã, Bechara. Qual seria esse tararã aqui? Qual que seria essa preposição? Seria o em, eu me baseei em, mais o artigo. Então, eu me baseei no Bechara. Pronto. Nesse segundo exemplo aqui, esse é o assunto, tararã, falei. Aqui eu tenho o verbo, esse é o assunto. Assunto é o substantivo que eu vou retomar, então eu já sei que eu vou usar o qual. E aí eu vou fazer a mesma pergunta para o verbo. Falei, quem fala, fala de alguma coisa ou sobre alguma coisa. Então aqui, se eu preciso do de, eu vou colocar aqui de mais o o e vou dizer do. Então, esse é o assunto do qual falei. E posso pensar naquela mesma lógica de inverter a frase. Então, falei, tararã, assunto. Quem fala, fala de alguma coisa. Então, falei de mais esse. Falei desse assunto. Tá bom? Nos dois casos, a gente pode pensar em usar o que. O que, o pronome que, muitas vezes ele substitui o qual. E a gente pode usar ele na escrita, só que a gente precisa verificar sempre a regência do verbo. Se o verbo está exigindo uma preposição, eu não posso simplesmente ignorar essa exigência e dizer Bechara é o autor que me baseei. Aí eu estou formando uma frase gramaticalmente errada. Mas nesse caso eu poderia dizer em que me baseei, usando a expressão, a preposição em. Tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que logo a gente responde para você.
Se você tem outra sugestão de tema de vídeo, pode deixar aqui também. Vou pedir, por favor, para você se inscrever no nosso canal, assim você ajuda a gente a crescer e produzir cada vez mais conteúdo gratuito. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!